Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Boa tarde, Londrina. Está no ar o episódio de número 80 do Mulheres na Paiquerê 91,7. E o tema de hoje é sobre família, amor e fé. Valores que atravessam gerações e moldam quem nós somos. A minha convidada é a Mirlane Pérez Dominiz, uma mulher de fé, casada há 32 anos, mãe de 2 filhas maravilhosas e catequista há 25 anos. Ela é exemplo de uma mulher que vive a maternidade, o casamento, com propósito. Mas mais que isso, a Mirlane acredita que educar é também evangelizar. Hoje vamos falar sobre como é viver todas essas fases dentro de um casamento, dentro da maternidade e manter os valores familiares firmes em um mundo que está em constante movimento e mudanças. Mirlane, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu aproveito até para te dar os parabéns por você ser essa mulher maravilhosa, essa mãe incrível, esposa. Eu tenho a oportunidade de acompanhar o seu cuidado com a sua família. E você é, assim, sinônimo de amor. Como a gente percebe os valores de Cristo mesmo na sua vida, como a gente consegue perceber esses valores presentes em cada fase da sua vida. E principalmente quanto esses valores são importantes para você. E você fez isso tão bem que hoje o resultado é essa família linda, esse casamento maravilhoso em uma sociedade hoje que é tão difícil viver isso. E principalmente o resultado, a consequência de tudo isso, é a educação e o legado que você está deixando para os filhos, né? Meninas maravilhosas que, assim, eu tenho o prazer de estar sempre próxima, né? Principalmente a Nicole, que trabalha comigo, e foi por isso o convite, porque eu falei assim, se é uma mulher que hoje, para mim, é referência de mãe, de esposa, mulher mesmo, é a Mirlane. Parabéns, viu? Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e é uma satisfação. Bom dia a todos da Rádio Paiquerê. Bom, vamos lá. Até para que os nossos ouvintes conheçam um pouquinho mais sobre você, conta pra gente como é a sua história, né? Como começou essa trajetória aí de 32 anos de casamento, gente. Olha, eu tiro o chapéu, viu? Não fui capaz. Amém. Como foi essa caminhada? Explica um pouquinho pra gente. O que te ensinou sobre o casamento? O que te ensinou sobre, principalmente, parceria e amor? Eu quero iniciar já, hoje é aniversário do meu esposo, do Reinaldo, quero já iniciar dizendo que eu o amo, que ele é o meu grande parceiro, o amor para toda a vida. A minha história com ele, ela se inicia, eu gostaria de enfatizar que ela começa antes, né? Eu venho de um berço católico, cristão, e eu nasci ali vendo a minha mãe de joelhos, né? Uhum. E a minha mãe, em todas as situações, ela se ajoelhava e ela orava. Então, quando a gente cresce vendo uma mãe orando pelos filhos, já é 50% do caminho andado, eu costumo dizer, né? Sim. Então, a minha história com o Reinaldo, esses 32 anos de casado, ela se inicia justamente dentro deste berço católico, né? Nos conhecemos na igreja, num grupo de jovens, né? E foi lá que iniciou todo o nosso relacionamento, né? Uhum. Já dentro desse seio, né? Espiritual, vamos dizer assim. Sim, com esses valores já bem definidos. Isso. Você trazendo tudo isso para o casamento. E acredito que também ali no início do casamento, você está 32 anos casado, então você estava casada há 7 anos quando você se tornou catequista. Como que esse processo também, ele ajudou a moldar essa forma de criar os filhos e viver dentro do casamento? Antes de ser catequista, já, como eu entrei muito cedo, né, com 14 anos eu já ingressei, desde menina, mas depois com 14 anos eu já entrei no grupo de jovens. Uhum. E ali construí toda uma história, né, de coordenação de grupo de jovens, de família, de grupos de família. Então, quando nós nos casamos, a gente já estava integrado na igreja, né? Sim. Então, eu gostaria de iniciar, se você me permite, lendo uma parte da palavra que foi o início de tudo, sim, né, da minha relação e de toda essa relação com meu esposo e com a minha família, né?
A casa construída sobre a rocha. Portanto, o que ouve essas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Sim. Então, o início de tudo foi essa experiência de construir sobre a rocha que é Jesus, né? Uhum. E também, assim, de praticar já. A gente já estava ouvindo a palavra, né? A gente já participava de alguns grupos. Então, foi o momento de pôr em prática aquilo que a gente já estava aprendendo. Porque a palavra nos diz que muitos ouvem, né? Muitos vão à igreja, Sim. né? Muitos ouvem, mas colocar em prática é mais difícil. Você acredita, né, que isso também é a resposta de muitos casamentos hoje terminarem? A gente vive numa sociedade que cada vez mais esses valores cristãos se perdem, como você acabou de ler na palavra, né? Que a gente precisa construir tudo isso na rocha. Será que as pessoas não estão realmente construindo na rocha? O ouvir, né? Não é só o ouvir a palavra de Deus, mas é vivê-la, é colocá-la em prática. Isso. Talvez está faltando isso, Mirlane? Com certeza, Cris, porque a palavra nos diz que vieram, olha, caiu a chuva, vieram os ventos, vieram os rios, e a família hoje, ela está sendo, né, de uma certa forma atacada. E a gente vê que é por todos os lados. Quando ele diz que vem de cima quando você está numa situação, às vezes, familiar, às vezes vem de cima, vem de lado e depois ela diz que vem de baixo, né? Sim. Então, são muitas hoje as ameaças feitas às nossas famílias. Então, se o casal não estiver alicerçado, né, sobre a rocha que é Jesus, o que é estar alicerçado sobre a rocha, né? É essa obediência à vontade de Deus, essa obediência à palavra, né? Obedecer a palavra é estar atento àquilo que o Senhor nos coloca, né? Sim. Já desde o início do casamento, né? Antes de iniciar o casamento. Antes de iniciar, né? Fizemos ali tudo o que precisa ser feito, o curso de noivos, e já bem no início do nosso casamento nós tínhamos já um propósito, porque para tudo a gente precisa ter um propósito, né, Cris? Sim, com certeza. Nós tínhamos um propósito, é claro, as pessoas se casam para ser feliz, talvez esteja aí. A gente não se casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Se os dois vão para dentro de um casamento com este pensamento, né? Eu vou para fazer o outro feliz. A gente até ouviu uma frase que ficou gravada desde lá do nosso curso de noivos, um rapaz que diz, nem que eu me lasque inteiro, mas eu vou fazer ela feliz. De vez em quando ainda ele repete isso. Sim. Né? Então, assim... E essa busca de fazer o outro feliz... o quão importante é, porque acredito também que hoje a sociedade ela acaba sendo um pouco egoísta. O importante é aquilo que eu quero, da forma como eu quero. Exatamente. E quando você deixa de fazer o outro feliz, e até a própria palavra fala sobre isso, né? Que a gente tem que amar o nosso próximo como a gente mesmo. Perfeito. E acho que a gente não está nem se amando ultimamente. A sociedade está doente também. Está doente, é verdade. E isso está sendo também... claro, tem um ataque sobre a família, sobre os valores da família. E isso entra realmente num círculo vicioso, porque os casais estão sendo atacados e a consequência é os filhos também. Né? Na sua opinião, falando sobre questão de valores, a gente tem falado bastante sobre valores desde o início do nosso programa, quais são esses valores fundamentais que toda família deveria ter desde cedo, na sua opinião? O primeiro valor que eu percebo é justamente isso, é colocar Deus em primeiro lugar. Né? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, já diz a palavra, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Sim. Né? Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas, não que não vai acontecer as tempestades, ela acontece no início, no meio e ainda hoje continua acontecendo as tempestades, né? Mas a gente consegue enfrentar isso com mais clareza, né? Com mais obediência, vamos dizer assim. Mas e também, você não acredita que essa questão até você comentou, da união, do casamento estar, né, fortalecido na rocha que é Jesus, as pessoas não estão se perdendo também? Porque um casamento como o seu, de 32 anos, claro que vocês evoluíram durante todo esse período, mas eu acredito que
para que vocês continuassem juntos, os dois estavam unidos no mesmo propósito. Sim. Que era fazer dar certo esse casamento. Dentro dos valores cristãos. Sim. Que eram importantes para a família desde o início. Correto? Sim, correto. Você hoje, como catequista, acompanhando famílias, o que você tem percebido hoje? O que falta? Por que tem uma resposta? A igreja, ela tem os olhos voltados para isso? Por que os casamentos estão cada vez mais frágeis, durando tão pouco? Talvez a inversão, talvez não, essa inversão de valores. Uhum. O que acontece? Na família, né, existe uma pirâmide em que Deus está em primeiro lugar, a família e depois o trabalho, né? Então, a sociedade vem avançando de um jeito e se cobra tanto que a pessoa é obrigada, né? Sim. Dessa angústia, colocar o trabalho em primeiro lugar e depois vem a família e se sobrar um tempo vem Deus. Então, quando acontece essa inversão de valores, é este homem imprudente que fala na Bíblia, né? Que constrói sobre a areia. Né? Sim. Porque daí quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, a casa não resiste. Né? A casa não resiste. Então, assim, e dentro ainda dessa pirâmide, Deus, família, dentro da família também tem um primeiro lugar, vamos dizer assim, que é o esposo ou a esposa. A mulher, muitas vezes, na maternidade, quando ela tem o filho, ela meio que esquece do esposo e começa a viver a vida para o filho, né? Sim. Ela se entrega totalmente ao filho e ela acaba deixando adormecido, acaba deixando esquecido. Sim. E vice-versa, né? Sim, verdade. Então, é preciso colocar Deus, primeiro o esposo, ele é a carne da minha carne, As prioridades, né? As prioridades. E depois o filho. E um pouco, você acredita também que as mulheres também invertem um pouco os papéis ali por conta até do homem fazer isso também com a mulher? Às vezes ele dá outras prioridades, ele também não compreende as fases, porque antigamente a mulher não precisava sair para o mercado de trabalho, ela não precisava dar conta de tudo. E hoje o formato das famílias, até por conta de custo alto de vida, a mulher ela teve que ir para fora para ajudar o marido a sustentar a casa. Então, a gente percebe também uma certa dificuldade, né, do homem compreender que a mulher faz a mesma coisa que o homem faz fora de casa e ainda tem que cuidar dos filhos, da casa, né? Então, ela está sobrecarregada. Sim. Você percebe isso também, que falta um pouco de compreensão dos homens? Eu acho que parceria talvez seria a palavra, né? Percebo sim que a mulher, ela conquistou aquilo que sempre almejou, né? Sim. Esta independência. Mas, após conquistar isso, ela sofre uma sobrecarga muito grande. Sim. Porque a mulher hoje, ela tem que dar conta de ser, né? Ela precisa trabalhar fora, Sim. Ela precisa ser dona de casa, porque muitas vezes não consegue, ela precisa ser mãe, ela precisa ser esposa. Então, assim, há uma sobrecarga sobre a mulher. Então, a parceria, quando há parceria, mesmo trabalhando fora, né, que também trabalhei por muito tempo, mesmo trabalhando fora, quando o esposo tem essa sensibilidade, ele consegue perceber que chega no final de semana, né, é uma colaboração. Um lava, o outro guarda, né? Não é verdade? Sim. Então, é uma parceria. Sim. Né, E falando em trabalhar fora, quando veio essa situação de... Porque hoje você não trabalha fora. Quando foi que você tomou essa decisão de estar no seu lar? Então, é assim, sempre trabalhei desde menina, né? Mas a gente tinha esse objetivo, eu e o Reinaldo, né? De que quando tivéssemos as nossas filhas, que eu mesma ia cuidar. Eu tinha isso em mente. Então, quando nasceu a nossa primeira filha, a Ariane, um beijo, acabou de se casar a Ariane, né? Lindo casamento, parabéns. Isso, então, um beijo, Léo. Então, quando nasceu a nossa primeira filha, a gente tomou essa decisão, mesmo precisando trabalhar, porque chega em alguns momentos, Cris, que você precisa abrir mão de algumas coisas. Sim, né? Verdade. Porque as avós eram maravilhosas, né? As duas vós lindas, queridas, que eu amo, mas eu não queria que minhas filhas fossem criadas pelas avós. Eu não queria que minhas filhas fossem criadas pela escola. Então, neste momento, eu saio. Né? E eu venho para, então, cuidar da minha primeira filha, primogênita, Ariane, e passei, então, a ser do lar.
Então, esse dólar é incrível porque, assim, essa palavra, hoje, ela parece meio ofensiva, né? Sim, é verdade. Então, quando você fala... Teve um tempo, logo quando foi a Ariane, já explico depois quando foi da Nicole, quando eu ia falar que eu era do lar, eu tinha vergonha, eu falava outra coisa, né? Como se fosse pejorativa essa palavra, né? E hoje eu compreendo que não, né? Ser do lar é muito mais, né? Foi escolhida. Ser do lar é cuidar, é formar um cidadão. É verdade. O que é ser do lar? Como já se diz, rainha do lar, né? É você fazer bem as pequenas coisas, fazer com amor as pequenas coisas e ter a consciência de que você está formando um cidadão, né? Porque quem são os médicos? Né? Quem são os futuros presidentes? Vem de uma família. Vem de uma mãe que cuidou, vem de uma né? mãe que cuidou. Antes então, de ir para a escola, antes de ir para o mundo, é a mãe ali, né? Juntamente com o pai, cuidando, né? dessa criança. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer, né? Esses dias eu fui no cartório, ela perguntou minha profissão, eu falei, do lar. Porque assim, sou, né? Rainha da minha casa, cuido do meu esposo, cuido da minha casa. Gente, e quem conhece a Mirlane sabe, ela cuida muito bem. Isso, parabéns. Eu cuido das minhas filhas, isso é um prazer hoje, né? Essa mentalidade eu não tinha. A gente vai amadurecendo, né, Cris? E com o tempo a gente vai percebendo os valores, né? Sim, e é isso, como você colocou. Durante muito tempo a sociedade ficou dessa forma, a mulher se sentia mesmo na obrigação, e hoje a gente vê poucas mulheres do lar. Porque as mulheres, elas precisam de complementar, cuidar da casa. Muitas ficam sozinhas, até por conta desse alto número de divórcios que hoje o Brasil enfrenta, a sociedade no mundo, no geral. E é muito legal poder, hoje, você sempre cuidou muito bem, mas hoje você tem mais tempo para cuidar. Você não vê dessa forma? Então, mas, como eu falei, eu sempre trabalhei. Né? Faz pouco tempo que eu saí, né? Sim. Quando a minha mãezinha ficou doente e também... aconteceu o quê? Assim que a Ariane entrou na adolescência, ela estava bem estruturada, tudo, então eu precisei voltar a trabalhar, né? E quando eu volto a trabalhar, e por um período fiquei, aí eu engravidei da Nicole, a minha segunda filha, né? Precisei levar ela junto comigo num período, e ela trabalhava, ia para o trabalho, e aí eu comecei a viver de novo aquela loucura que muitas mulheres vivem, que é isso que você acabou de falar. Sim. Né? Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo, mas é rapidinho, depois você conta mais pra gente como foi essa trajetória aí de mãe, né, trabalhando e retornando depois, né, ao trabalho, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, protagonismo feminino tem espaço. Voltamos com Mulheres na Paiquerê 91,7 para seguir juntas nessa conversa que com certeza vai inspirar aí seu sábado. Fica ligadinho aqui até o final do nosso programa. Mas antes da gente continuar, eu quero falar de algo que eu amo, que é comer bem. E quem não gosta de comer bem, né? Eu quero falar sobre o Restaurante Taiwan. Restaurante Taiwan, ele é um dos restaurantes mais tradicionais de Londrina e ele é considerado o restaurante com a melhor comida chinesa da cidade. É isso mesmo, o melhor, gente. O Restaurante Taiwan, ele tem mais de 70 pratos, entre diversos tipos de carnes, frango, peixes, é muita opção. Mas independente do que você escolher, pode ter certeza que é a comida mais saborosa, isso sem contar com essas opções, são sempre muito bem servidas, é abundante as porções do Taiwan, então você vai amar. E sabe o que é legal? Pra gente que tá falando de família, né, Mirlane? Pra gente que tem filhos, família grande, geralmente cada filho gosta de uma coisa, então é um lugar ideal para quem gosta de comer bem, gosta de ter opções. O Taiwan tem mais de 70 pratos para você. E o bacana também é que tem um estacionamento próprio. E é uma delícia, gente. Você chega lá, para seu carro e você tem um manobrista. Olha que chique, Mirlane. A gente não precisa manobrar. A gente tem um manobrista, pra mim, entra e come. Só isso no teu trabalho, só de escolher. A localização é ótima e você
além de todas as opções, tem um atendimento incrível. Fica no centro da cidade, ali na Benjamin Constant 693. E você pode pedir também pelo 3324-5200. Eu falei do restaurante Taiwan. Então, hoje é dia de pedir, hein? Essa comida deliciosa, que é o melhor restaurante chinês da cidade. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os proprietários lá. E obrigada aí pela parceria, por acreditar nesse programa. E com certeza hoje eu também vou lá no restaurante Taiwan jantar. Eba. Vamos lá depois, Mirlane? No sabadão, vamos comemorar lá. Vamos comemorar o aniversário. Vamos sim. Vamos comemorar o aniversário do seu marido. Meu esposo, isso. Que legal. Bom, gente, e falando aí, né, a gente falou aí de coisa boa. Vamos continuar esse bate-papo bem gostoso. Antes do intervalo, a Mirlane estava comentando com a gente sobre o nascimento da segunda filha, que é a Nicole, uma menina incrível, maravilhosa, muito especial. Eu sou suspeita. E como que foi esse processo? Você voltou a trabalhar quando a Nicole nasceu? Isso. Você disse que hoje eu estava cuidando da casa porque tem mais tempo, né? Essa foi a última pergunta que você me fez. Mas assim, mesmo trabalhando, Cris, porque como eu coloquei no início, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você consegue encaixando, porque eu trabalhava, eu gerenciava uma loja. Eu quase não tinha horário de almoço. Sim. Então é aquela loucura que uma mãe vive. Eu chegava em 1 hora para fazer o almoço, para dar o almoço, para sair. Então assim, e ainda assim continuei sendo catequista, né? Sim. Então quando a gente reserva esse tempo para Deus, Ele é o Senhor do tempo. Né? Deus é o Senhor do tempo. Quando a gente fala assim, não tenho tempo, que é o que mais a gente ouve todo mundo hoje falando, né? Só tô atrasado, não tenho tempo. Mas Deus é o Senhor do tempo, né? Sim. Ele multiplica as nossas horas quando a gente passa a servi-lo, né? Então, a minha família sempre esteve a serviço desde o início, né? As meninas já desde pequena também sempre estiveram a serviço, né? Então, quando você se coloca a serviço do reino... Quando você fala serviço, é ajudar na igreja? Isso, a serviço, ajudando nessa parte, nesse ir de evangelizar, né? Sim. Então, quando você se coloca neste propósito, Deus, como eu falei, Ele é o Senhor do tempo, Ele vai multiplicando as tuas horas, é incrível, né? Aquilo que você acha que você não vai dar conta, quando você vê, você veja... eu era dona de casa, né? Fazia todo o meu trabalho de casa, cuidava das filhas, do esposo e também, né? Ainda sobrava o tempo para catequizar. Você estava me perguntando agora da Nicole, né? Quando eu voltei a trabalhar, levei ela na loja por um período, mas daí ela falou, mamãe, eu não quero mais ir na loja. Imagina para uma criança ficar numa loja sem ter, ainda não tinha tanto esse acesso à internet, né? E daí, mesmo arriscando, mesmo com o coração apertado, ela falou, deixa eu ficar em casa, vai ficar tudo trancado e tal. E os primeiros dias você fica, depois tudo vira rotina, né? Aí ela começou a ficar em casa e logo começou a se aproximar da adolescência. Então, eu acho que a mãe, ela precisa ter esse olhar, né? Hoje a gente sabe, Cris, que o perigo não está mais do lado de fora. Né? Antes a gente tinha medo do ladrão que estava lá fora, hoje o perigo está dentro de casa, porque entrou dentro da nossa casa através das redes sociais, né? Então, nesse período aí que a Nicole estava na adolescência, mesmo a empresa precisando de mim, eu falei assim, não dá mais, né? Eu cheguei e falei, olha, então 6 meses eu dou, até foi um tempo longo, né? Aí eu falei, preciso sair. Né? Porque eu preciso cuidar, não porque a Nicole estivesse me dando trabalho, mas porque estava entrando nessa fase da adolescência que exige mais da mãe, sabe? E eu sempre fui aquela mãe, Cris, não me envergonho de dizer, né? Eu sempre entrei no quarto delas, escondidinha, abria a bolsa da escola, vasculhava tudo. Olhava os cadernos, se tinha bilhetinho. Não por conta dos bilhetes, mas, né? Para entender a situação que estavam vivendo. Rede social, então, você sabe que nós somos quase que obrigados a dar um celular para os filhos, porque eles vão exigindo conforme a sociedade impõe, né? Sim, verdade. Então, daí... Elas não sabiam, mas assim que eu conseguia, eu entrava nas redes sociais delas, olhava aqueles que estavam mais chamando atenção, porque eu acredito que isso é cuidado. Né? Quando se torna adulto, aí é uma invasão. Mas até que se torne adulto, isso é um cuidado. Com certeza. Né? Eu acredito que Deus dá à mãe um olhar, uma sensibilidade,
Um instinto, quando a gente fala de instinto materno, né? Sim. Deus dá para a mãe esse instinto materno de cuidado. Eu acho que isso fez toda a diferença, né? No momento... Eu acho que a gente está vivendo uma inversão de valores. Os Isso. filhos falam, é minha privacidade. Eu sigo essa linha também. Meus filhos sabem. Eu falo assim, olha, eu faço meio que um trabalho de detetive, assim. Eu não gosto que me esconde nada. E se me esconder, eu vou descobrir. É verdade. Então, eu também sigo essa linha. Não é invasão, né? Não é Cuidado. invasão, não. Eu acho que é cuidado cuidado mesmo. Principalmente, né? Você teve meninas, eu tive meninos. Sim. Às vezes fala, criar meninos é mais fácil. Não é bem assim. Porque o menino já se sente mais forte, ele acha que ele pode tudo. Sim. Né? A menina já é um pouco mais dependente emocionalmente da família. Exato. E o menino não, ele quer mostrar para o mundo que ele é capaz. É verdade. Então, eu acredito que também hoje é um desafio. É né? um desafio. Porque a sociedade também fala coisas, a escola, onde a gente, na nossa época, que era seguro estar na escola, não é tão seguro assim. E nós verdade. vivemos situações, né? verdade. Que os nossos filhos estudaram juntos Então, na mesma escola. Sim. E a gente teve algumas situações Verdade. onde a gente achava que os filhos estavam sendo protegidos, Sim, né? sim. E infelizmente não é bem Não assim, né? estava, né? Então, como eu estava dizendo que o perigo está dentro de casa, no sentido que esse acesso fácil, né, à internet, tudo, né? A gente vê quantos adolescentes, quantas crianças casos que levaram até a morte por conta de jogos, né? E esse acesso agora, essa rede de pedofilia, né? Sim, sim. Então, cresceu muito isso. Então, o que eu acredito? Hoje, Cris, até por conta dessa carga e sobrecarga das mães, a mãe deixou de olhar para o filho. Sim. Né? E é aí aonde estão se perdendo. As nossas crianças estão se perdendo, os nossos jovens estão se perdendo. Por quê? Perdeu o olhar da mãe. O pai é aquele, né? O sacerdote do lar, mas é a mãe que sente né? o provedor, mas é a mãe que sente o cheiro, né? É a mãe que sabe num olhar, porque a mãe conhece o filho. E a mãe hoje está perdendo realmente essa capacidade de cuidar, porque pela falta de tempo. Sim. Porque as mães estão sobrecarregadas. Sim. Trabalham o dia inteiro. Chega, Sim. você tem que fazer os serviços de casa. Sim. Não tem esse tempo para dar essa atenção para o filho. Mas é preciso dar prioridade, né? Porque os filhos são herança que o Senhor nos dá, né? Então, mãezinhas, que vocês que se sentem assim sobrecarregadas, né? O Senhor nos diz: tomai sobre mim, né? Sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave. Então, é saber que nós temos um Deus que nos ama, que nos capacita, que nos toma pela mão. Então, quando a mãe, ela é, né, igual você, né, uma empreendedora, mas tem esses olhos voltados para Deus, ela consegue ter esse equilíbrio, né? Sim. Ela consegue porque ela sabe que em Deus está o seu refúgio. Mas o que acontece com as famílias hoje, é o que eu acabei de falar, essa inversão de valores, de somente olhar o trabalho e Deus fica em último lugar, ela não consegue mais ter esse olhar. Por isso que os nossos jovens, veja, a droga tem cheiro, mas às vezes as mães, quando vai perceber que o filho está afundado na droga, já quase não dá mais tempo. Por quê? Perdeu essa sensibilidade, esse olhar de mãe, né? De perceber quando o filho está muito quieto. Quando e a sociedade normaliza muito tudo, né? Então, às vezes, não só por conta da correria, mas por conta da forma como a gente vive hoje em sociedade, eu acredito que também, para não parecer aquela mãe chata, mãe que pega no pé, então às vezes se perde um pouco nesse processo, você não acha? E eu sou mãe chata mesmo. Eu também sou mãe chata. Sempre fui. Eu acredito que assim, as mães chatas constroem os bons filhos. Ouvi dizer isso, né? Verdade. E porque assim, a mãe é aquela que tem que falar mesmo. O que acontece hoje? As mães estão desistindo de educar. Né? Mas não desistam de educar, né? De ser chata, de falar, de educar, de colocar as regras, de colocar os limites. Nossos filhos hoje não têm mais limites, não têm mais regras. Por quê? As regras são os filhos que estão fazendo. Isso. Os filhos fazem as regras. Os pais que impõem. Mas ainda falando sobre maternidade, o que você viveu durante tudo bem que as meninas são maravilhosas, mas em algum momento você sentiu uma dificuldade? Teve alguma fase desde a infância até a vida adulta, já estão adultas hoje, mas teve algum momento que para você considera que foi um momento mais desafiador?
Bem, eu acredito que tempestades todo mundo passa, né? Mas não tivemos assim um momento em que o desespero tomou conta de nós. Porque quem coloca no Senhor a sua força não se desespera, né? Sim. Assim como eu falei para você que eu vi a minha mãe dobrada, né, pedindo por nós, assim também era na nossa casa, né? Todas as vezes que precisamos e que fomos desafiados, porque a tempestade, não é porque você está dentro da igreja que a tempestade não vem, aí que vem mais forte. Sim. Né? Mas nesses momentos de tempestades, nas nossas dificuldades, a gente juntos, né, em oração, a gente conseguiu vencer. Né? Então teve, como toda mãe, momentos difíceis. Eu acredito que as minhas filhas são bem confortadas, né? Graças a Deus. Não tivemos, assim, momentos, né, muito difíceis como muitas mães passam, né? Mas, assim, aqueles que tivemos, a gente conseguiu, com a graça de Deus, resolver. Né? Que bom. E hoje ajudando outras mães também, como catequista. Isso. Nessa... colaborando com o exemplo também de como construir uma família segundo o coração do Senhor, segundo né? o coração de Deus. E tem alguma coisa que você fala, olhando para trás, para tudo que você viveu, tem algo que você faria diferente no casamento, na maternidade ou até dentro dessa área espiritual? Não trabalharia fora. É incrível, mas assim, foi muito bom tudo que eu aprendi, tantas empresas que eu passei. Mas assim, eu acho que essa é uma pergunta que faz chorar muitas mães. Sim. Quando você pergunta para uma mãe, né? Porque a vida é trem-bala. Passa né? rápido. Quando você vê os filhos já estão adultos. Já foi. Então, quando você vê que ele estava nos teus braços, né? E a pouco você olha e o filho está casando. Aí você fala, puxa, quanto que eu deixei para trás, quanto que eu podia ter amado, beijado, né? Então a pergunta eu teria abraçado mais, beijado mais, paparicado mais, né? Como eu te falei, sempre fui uma mãe muito dura, talvez, né? Chata, dura, então assim, eu acho que eu seria um pouco mais maleável, não muito, mas eu seria um pouco mais maleável nessa questão. E como foi viver? Porque você já vivenciou diversas fases, as meninas desde que elas... né, enfim, nasceram, essa parte da adolescência, e agora uma experiência casando uma filha. Como foi esse momento e agora ela indo, né, tocar a vida dela? É difícil, né? Eu ainda, como ela está terminando, está nos últimos detalhes do apartamento, já vai para sua casa, diz que vai ter a síndrome do ninho vazio, né? Mas assim, é gratificante você saber que você entregou, né? Você cumpriu a sua missão. Você cumpriu a sua missão. Então, isso para nós é muito gratificante. Você olhar para a filha e ver o quanto que cresceu, o quanto que amadureceu e que é uma pessoa honrada, uma mulher de Deus e que buscou, através do exemplo, né? Quando ela ficou noiva, ela falou para o pai dela, pai, eu buscava um noivo que se assemelhasse ao Senhor. Isso é lindo, né? Lindo. Bom, quando tem um pai nesse nível, né? Porque senão a régua também fica muito baixa, gente. Não é? Mas por isso que a importância de ser um bom homem, de ser um bom pai. Um pai presente. Porque realmente isso dentro da psicologia é comprovado, né? A filha, ela busca nos relacionamentos aquela semelhança. E se for ruim... Então a régua vai ser baixa. Sim. Foi um grande desafio, então, para o Léo, né? Um grande. E, infelizmente, hoje tem muitos pais ruins, vamos dizer assim, né? Muitos. E que acaba tornando a carga do filho, coitado, colocando nos ombros do filho uma carga muito pesada, não, né? Que eu vivi isso, viu? Eu não vivi, mas eu conheço pessoas que viveram e realmente muitos, é bem desafiador. Então, mas também é aquilo, né? Você teve meninas, eu tive meninos. E também os meninos hoje, eles falam muito sobre isso. E a questão é de buscar uma mulher também que tenha os mesmos princípios e valores. Eu também casei, né? Meu filho recentemente. É verdade. E como é gostoso quando a gente casa, né? Os filhos. Uma sensação muito boa, né, gente? Gratificante, cumprir minha missão. Cumprir minha missão. E bom quando a gente entrega também o filho para um casamento com pessoas importantes. Que têm os mesmos valores que os nossos como isso família, é muito né? importante que você falou, aproveito e Cris. mandar um abraço para minha
para minha nora, para o meu filho, né? Eu sempre falei para as meninas assim, eu falava para elas desde menininha, veja, o seu príncipe já nasceu, se ele tem mais ou menos a mesma idade que você, ore por ele. Né? Desde agora, ore, peça que Deus cuide, que Deus guarde para você ele na castidade, na santidade. Então eu fiz isso e deu muito certo. Que né? legal. Eu fiz isso e deu muito certo, eu pedi a Deus, né? Fica a dica aí, viu? Que eu queria me casar. Que ainda quer casar, né? Começa a orar pelo Pede, não é o Senhor que diz, É. pedi e recebereis? Eu entrava nas igrejas, Cris, e eu falava assim, né? Eu ouvia dizer que toda vez que você conhecia uma igreja nova, você podia fazer um pedido, olha só. O que eu pedia? Senhor, eu quero me casar com um homem honrado e eu quero ser feliz. Ele me atendeu, né? Olha que legal. Ele me atendeu. E eu ensinei isso para minhas filhas, né? Olha, o tempo do namoro é o tempo da escolha, né? Então agora vocês namorem, olhem, percebam, né? Faça essa escolha, porque depois é para sempre. Né? Esse é um ensinamento da nossa família. O casamento é para sempre, né? Ninguém Por isso, se casa. por isso a importância de escolher bem, né? Porque senão você não... Exato. Se você não escolher dentro desses princípios e valores que você foi criado, ali na Exato. frente você vai ter problema. Perfeito. Bom, o bate-papo tá uma delícia, mas a gente precisa ir por um breve intervalo. Vamos lá. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já, depois do intervalo. De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Esse é o último bloco. Que bom ter você aqui com a gente hoje nesse bate-papo tão importante. Falando sobre família, sobre os valores que permanecem, o amor, a fé, na formação dos filhos. Hoje comigo, a Mirlane Dominiz, casada, mãe de 2 filhas maravilhosas, a Nicole e a Ariane, um abraço para elas. E ela fez tão bem, está fazendo tão bem esse papel dela como mulher, como esposa, como mãe e tantos ensinamentos aí que, né, ela tem compartilhado com a gente hoje. Bom, Mirlane, a gente falou tanta coisa até agora, né? Que legal. Aprendendo muita coisa hoje com você, tenho certeza que as nossas ouvintes estão adorando. A gente estava comentando sobre a questão das suas filhas hoje, né? A Ariane se casou recentemente, a Nicole já é maior de idade. Você fez muito bem, né, esse trabalho como mãe, educando essas meninas, mas hoje elas estão adultas. Sim. Como que você lida com essa situação hoje, tendo uma filha casada, uma filha adulta, mantendo esse vínculo forte, também continuando, né, levando esses ensinamentos cristãos para elas, mas entendendo que agora elas são adultas e elas fazem as escolhas delas. Como que a gente consegue hoje continuar assim, acompanhando, educando e cuidando, sem invadir o espaço deles? Bem, lá em casa a gente tinha uma regra, sempre teve regras, né? E a regra era, enquanto morar aqui dentro, debaixo do nosso teto, as regras são nossas, né? Não importava quantos anos Mesma tinha. regra na minha casa, olha que coincidência. Então, Minha assim, casa, minhas regras. Então, a Ariane agora se casou, né? Mas assim, até então, eu não... Mesmo namorando, mesmo noiva, as regras são de casa. Sim. Né? E igualmente para Nicole. Então, assim, sempre foi deixado muito claras as regras. Dando alguns exemplos, assim, o que são essas regras? Sentar-se à mesa. A mesa é um lugar de honra, né? A mesa é um lugar de partilha. Então, mas não, na mesa. 2 vezes fora da mesa, olha, já faz 2 dias que você tinha um compromisso na mesa. Então, a família precisa ter um horário, pelo menos. A mãe trabalha à noite, é o café da manhã, não sei. Mas a família precisa sentar-se à mesa. Né? Um dia na semana, se todos têm horários e trabalham, estudam, mas é importante até para entender o que está acontecendo. Claro, e assim, é ali naquele momento, né, da troca dos talheres, da me passa a manteiga, talvez seja aquele único momento que a mãe tem como olhar para o filho, olhar para o esposo. Então, é o momento da partilha. Né? Então, as regras sempre foram claras em casa, né? De celular, é uma luta hoje o celular na mesa. Sim, né? sim. Porque você está ali, você quer saber quem que te mandou uma mensagem, então já um olha para o outro, né? Então, a gente vai também se policiando, não somos santos, a gente está em busca, né? Mas assim, a gente tenta se policiar, a gente sabe que tem hora que é tentador,
né? Que é tentador. E sem invadir o espaço, como você me perguntou, Ariane, agora casada, eu acredito, Cris, mãe é para toda a vida, pai é para toda a vida, né? Sim. Sempre haverá momentos que você, olhando de longe, porque agora é o contrário, né? Agora você olha, quando tem uma oportunidade, se houver abertura, né? Você dá a sua opinião se pedir, né? Sim. Você aconselha, porque mesmo estando casados, né? Você continua sendo mãe. Então, assim, eu acredito que sem invadir. Ainda não passei por essa experiência, né? Mas acho que a orientação da mãe é para toda a vida, né? A orientação de um pai é para toda a vida. Então, eu acredito que ainda vai ser assim, né? Olha, filha, agora você só dá uma opinião, se ela vai acatar ou não, né? Vai da educação que ela recebeu, do jeito que ela acolhe a palavra. Mas continuaremos, né? Sem invadir. Sempre né? respeitando o espaço. Sempre respeitando. Mas sempre atento também. Para não, porque tem muitos casos, a gente sabe disso, Cris, de mães que às vezes é mãe de um filho único e que não consegue largar a mão do filho, né? E fica o filho já casou e está indo na casa da mamãe para almoçar, é todo final de semana na casa da mamãe, né? E vice-versa. Uma vez que os dois se casaram, eles precisam começar a construir juntos uma vida. E ter suas responsabilidades e ter também, as suas né? responsabilidades. Cuidar da sua casa, da sua família. O que é construir juntos? Todo final de semana, os filhos já ficam com os avós, porque agora é assim, né? Os filhos já ficam com os avós durante a semana inteira. Sim. Chega no final de semana, que eles poderiam se sentar à sua mesa e partilhar ali de uma refeição, vai todo mundo para casa da avó de novo. Sim, né? verdade. Então, precisa ter esses limites e a mãe, a sogra, precisa ter esse cuidado, né? De cortar. É engraçado, né? A gente usou ainda essa metáfora que até a Ariane casar, eu estava com uma ponta, eu e o Reinaldo com uma ponta da corda e a outra ponta estava do lado de lá, né? A partir do momento que ela se casou, toma, minha filha, agora as duas pontas, agora a rédea da sua vida é sua. Sim. Né? Daqui para frente é contigo, né? A nossa parte nós fizemos até aqui. Né? Sim. Daqui para frente é vocês dois que vão criar um novo lar, uma nova família sustentado em tudo aquilo que eles aprenderam. Sim. Bom, falando agora um pouco você nesse papel como catequista, eu sei que você passou por várias situações ali, porque você acompanha famílias, né? Sim. E a gente falou também em alguns momentos aqui sobre as mães que se sentem sobrecarregadas, né, nessa dupla jornada de trabalho, casa, e especialmente diante de tantos desafios, como que a mulher hoje ela pode conciliar tudo isso sem se perder? Porque eu acredito que a gente falou tanta coisa, mas essas mulheres que estão em casa ouvindo, falam assim, mas como que eu vou conseguir ser como a Mirlane, né? Tipo, trabalhou, cuidou muito bem da família, mas eu, né? Como que eu vou fazer isso hoje, nessa vida corrida que eu tenho? Como que eu vou cuidar do meu filho, viver uma vida cristã? Como eu vou conseguir manter minha fé, os meus valores? Como equilibrar tudo isso, todos esses pratos? Então, a gente costuma dizer lá em casa, é uma frase que meu esposo carrega até no celular, né? Onde há vontade, há um jeito. Né? Então, eu acredito que precisamos refletir, né? Se o tempo que você está gastando no teu trabalho é além, né? Se o tempo que você está gastando com seu esposo somente é além, então tudo tem que ter um equilíbrio. Sim. Né? É possível. Eu sou testemunha, né? Igual eu falei, trabalhei sempre. E mesmo trabalhando, eu fazia porque sou diferente? Não, eu não sou diferente. Né? Sou uma mulher também guerreira como você, mas que colocou Deus à frente. Eu volto a insistir nisso. A partir do momento que você coloca a sua vida sob os cuidados de Deus, lance os seus cuidados sobre o Senhor, ele diz. Né? Então, assim, a partir do momento que você fala, olha, Senhor, eu estou nessa situação. Tem uma conversa lá, Deus é pai, né? Chama ele e fala, meu pai, né? Estou nessa situação, não estou conseguindo equilibrar tudo isso. Quero tanto, porque é o desejo de toda mãe ser uma boa mãe. Com certeza. Quero tanto ser uma boa mãe para o meu filho. Eu percebo, se você já percebeu, já é uma grande coisa. Sim. Né? Eu percebo que eu não estou sendo uma boa mãe.
Me ajuda, pede socorro, ele que fala, né? Sim. Leva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, eleva os teus olhos para este monte, né? E diz, Senhor, não estou dando conta, né? Sim. Conte a sua vida para o Senhor, né? Ele sabe de tudo, mas o Senhor diz assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E lá eu vou te ouvir. Né? Quando você fecha a porta do quarto, ele abre a porta do céu e você diz, Pai, né? Então, Pai, como que eu posso te agradar? Eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa mãe, mas eu também preciso trabalhar. Me ajuda. Começa por aí. Uma oração sincera, Deus não resiste a um coração sincero, a uma oração sincera. E Deus vai trazendo a existência, a consciência. Exatamente. E as coisas vão caminhando para tudo ficar... Se houver sinceridade no coração. Sinceridade, tem que ser num desejo do coração, né? De ser uma boa mãe. Às vezes... Dependendo do caso, né, como foi no início com a Ariane, estreita um pouquinho, fala, olha, eu quero, neste período, cuidar do meu filho. Quantas mães que saem, né, neste período de licença maternidade, nem conseguem voltar mais? Sim. Porque entram em desespero, com quem vou deixar meu filho? Ela também não quer deixar com a avó, não quer deixar com a tia, ela também não quer deixar na escola. Muitas vezes, como você falou, se sentem obrigadas. Mas vai colocando na balança e conversando com o Senhor teu Deus, que Ele vai te dar um direcionamento. Né? Sem resposta você não vai ficar. E aproveitando ainda sobre essa questão da maternidade que você também comentou, como que você acredita que é possível, nos dias de hoje, a gente criar os filhos com esses valores sólidos, em meio a tantas influências que a gente tem externas, né? Vai para a escola, vive uma realidade, com os amigos é outra realidade. Como que você conseguiu manter isso, passar esses valores e fazer com que eles não se perdessem aí no meio do caminho? É preciso ter esperança de que é possível, né? É preciso acreditar na família. A família é um sonho de Deus. A família nasceu no coração de Deus, né? Jesus veio do seio de uma família. Deus quis, Jesus podia ter nascido de qualquer jeito, né? Mas Deus quis que ele nascesse num seio familiar. Então, acredito que é isso, né? De você também passar esses valores, viver esses valores. O exemplo também. De que é possível. A gente precisa acreditar que é possível, Cris. Porque o que a sociedade está falando? Não, a família é algo do passado, não existe mais, não é possível mais. Né? Existem muitos casais que dão testemunho de que é possível. Né? Sim. É possível ser feliz dentro de um casamento. Sou feliz, graças a Deus, até hoje. Né? É viver como a primeira vez, né? Com os elogios, com a delicadeza, com o respeito. O meu esposo nunca gritou comigo na frente das minhas filhas. A gente não se permitiu desde o início do casamento. Sim. Né? Nunca houve xingamentos, né? Palavrões. Na hora da raiva um palavrão. Não. Né? Então, lá no início, se colocou regras. Essas regras. E vocês seguiram as regras. Essa escorde de dizer, opa... Aqui ele tem que pôr um limite. Porque o que acontece, Cris? Quando o desrespeito entra numa casa, amor e desrespeito não vivem na mesma casa. Quando o desrespeito entra, o amor sai pela janela. Você pode até amar aquela pessoa, mas se ela te desrespeita, ela te maltrata, ela te humilha, vai chegar uma hora que você não suporta mais. Exatamente. Que mesmo amando, você vai embora. Sim. Quantos casamentos fica hoje... a dica aí, hein? Hashtag fica a dica. Então, quantos casamentos que a gente vê que se dissolveram... Você pode repetir? Eu achei muito interessante sua fala. Então, quando o desrespeito entra pela porta, o amor sai pela janela. Os dois não vivem muito na mesma forte casa. Os dois não vivem. Porque quantos casamentos que a gente vê que as pessoas se amam. Sim. Amor. Sim. Porém, começa com pequenas coisas, como eu falei, né? Um xingamento, um distrato, começa a falar mal da esposa. E também, às vezes, não só apenas a forma como a pessoa fala, mas o que ela fala. Palavras muito pesadas, muito duras, né? Ai, falei na hora da raiva. Então, controle a raiva. Tente segurar a boca, porque uma palavra proferida... Não volta mais. Não volta mais, né? E você vai... fazendo um buraco no coração daquela pessoa cada e tem vez coisas que você... não só palavras, mas atitudes, né? Tudo, as pessoas não tem mais esse cuidado no relacionamento, esse respeito de falar. Como você disse, o respeito ele é muito amplo. A partir do momento que você perdeu o respeito e você fez coisas que você sabia que ia magoar aquela pessoa, não tem volta, você magoou. E o que acontece? Como você disse,
acabou o respeito. Sim. Acabou o respeito, acabou o amor. Ou se não acabou o amor, acabou a possibilidade de continuar. É claro que a gente também aqui precisa falar do perdão, Sim, né? Só sim. que às vezes assim, a pessoa perdoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5. A Bíblia pede pra gente perdoar 70 vezes 7. Né? Mas não só a questão, mas no relacionamento, a questão às vezes do perdão, e as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, é que se torna algo muito frágil. É claro que a pessoa começa a errar, ela tem que e perdoar. A pessoa não acredita mais. Exatamente. E ela desiste. Sim, né? Ela desiste de tentar, porque aconteceram tantas coisas que ela sabe, vai acontecer de novo, não quero mais. E muda a percepção, a forma como ela enxerga aquela pessoa também, né? Às vezes ela até não vai embora de casa. Uhum. Quantas mulheres e homens que permanecem na casa não vão embora, mas acabou. São infelizes. São infelizes porque estão ali porque amam, mas não há mais respeito. Então, quando você não tem respeito, eu sempre digo que você vai colocando um tijolo. Um xingamento, um tijolo, um desrespeito, mais um tijolo. Essa parede vai crescendo. Chega uma hora que essa parede sobe de um tanto que você não consegue mais enxergar o outro, né? Você não consegue mais ver o outro. Então, daí, são 2 infelizes dentro da mesma casa. Sim. Né? E aí faz os filhos infelizes. E faz os filhos E infelizes. todas as pessoas que estão próximas então, também. Existe solução? Sim. Desde que ambos estejam dispostos a recomeçar, porque o recomeço é possível, recomeçar-se a amor, né? Veja, o casamento, a Bíblia nos diz, né, que é para sempre. Deus uniu. É desejo de Deus, está no coração de Deus, mas é preciso esse propósito. Tudo na vida exige esforço, Cris. O que acontece? As pessoas querem tudo, quer um corpo lindo, mas não quer esforço. Não é verdade? É verdade. Em tudo, né? Quer um casamento perfeito, mas também não quer esforço. Quer filhos maravilhosos, mas também não quer cuidar. Exatamente. Então, tudo na vida precisa de esforço, né? A gente precisa se esforçar para ser uma boa esposa, precisa se esforçar para ser uma boa mãe, precisa se esforçar para fazer dar certo. Verdade. Não é? Sem esforço, nada acontece. Nada acontece. Olha só que lindo isso, gente. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as mães, para as mulheres, para as nossas ouvintes que permaneceram até aqui. Tenho certeza que todos os seus ensinamentos, você compartilhando hoje a sua história, foi muito rico. O que você passou de conhecimento como mãe, né? A sua história linda da sua família, essa construção maravilhosa. Mas para encerrar, uma mensagem, mulheres que estão vivendo desafios em fases diferentes, ou com os filhos, ou no casamento. Não desista. Persista. Insista, vou dizer assim, né? Não desista de educar. Né? Eu percebo, você estava falando da catequese, os pais desistiram de educar. Fala 2 vezes, porque os nossos filhos hoje são teimosos, né? Sim. A gente não foi. Mas eles são teimosos. Aí o que acontece? Ele pede 1 vez, 2 vezes você consegue falar não. Na 3ª você já começa, 4ª vez você já cedeu. Eles vencem pelo cansaço. Não se vença pelo cansaço. Seja firme, né? Nas suas palavras, nos seus propósitos. Então, assim, mãe, não desista de educar. Seja forte, seja corajosa, não desanime. É possível conciliar trabalho, casa e a igreja, né? Ou Jesus, é possível. Né? Claro que é possível, né? Eu posso ser feliz fazendo isso, né? Então, em nome de Jesus, hoje eu peço para vocês, não deixe de educar. Não terceirize a educação para os avós. Coitado dos avós hoje. Na catequese a gente vê muito isso. Eles estão sobrecarregados, porque a mãezinha tem filho já pensando em deixar com a avó. Porque com quem que eu vou deixar para trabalhar? Né? Verdade. Então já precisa ir planejando tudo isso para que você consiga. Né? E se precisa deixar, você vai ter que rebolar, como diz a música, para poder dar conta. Porque se ficou com a avó o dia todo, né? Quando chega à noite em casa, você vai ter que dar conta. Né? De acariciar, de falar, de aconselhar, de fazer de amar, né? De amar. Sim. Que lindo, gente. Que conversa maravilhosa, cheia de propósito. Obrigada, Mirlane, pela sua presença. Foi maravilhoso tudo que você falou, né? Eu acompanho de perto, eu sei que família linda que você tem. Parabéns mais uma vez. E fica aqui essa mensagem para todas as mulheres que nos ouvem,
porque educar com amor, presença e fé é plantar sementes que florescem em várias gerações. Continue por aqui, nós chegamos ao final do nosso programa, mas tem uma programação maravilhosa neste sábado te esperando. Continue ligadinho na Paiquerê 91,7. Obrigada pela sua audiência e eu te espero no próximo sábado no Mulheres na Paiquerê 91,7. Porque aqui você sabe, a informação que acolhe e o conteúdo que transforma. Obrigada, até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.